12. Da avaliação da proposta, fase classificatória. 12.1. A avaliação da proposta será realizada por comissão formada por, no mínimo, 3 integrantes, podendo ser aplicada de acordo com o número de propostas apresentadas, composta por pessoas da sociedade civil, do poder público e por pareceristas contratados, todos com experiências na área, mantendo-se como princípio o número ímpar e o equilíbrio entre a origem dos membros. 12.2. Serão utilizados para a avaliação das propostas os critérios indicados no anexo 5 deste edital. 12.3. Serão considerados indutores com critérios diferenciados de pontuação. A. Na proponência, pessoa física, 30% do corpo diretivo da pessoa jurídica ou 30% na composição da ficha técnica. Mulheres, pessoas negras, pessoas indígenas, povos e comunidades tradicionais, pessoa LGBTQIAPN+, pessoa com deficiência, pessoas na faixa etária entre 18 a 29 anos, pessoa idosa acima de 60 anos. B. Na proposta, conteúdo alusivo à salvaguarda de patrimônio imaterial, ações voltadas para a população em situação de vulnerabilidade no município de Pindaí, comunidades rurais, população LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência, crianças e adolescentes, pessoas negras e pessoas idosas. 12.3.1. Serão utilizados para a avaliação e enquadramento dos indutores os documentos e critérios indicados no anexo 5 deste edital. 12.4. O resultado da avaliação das propostas classificadas será divulgado nos endereços eletrônicos indicados neste edital e ou no Diário Oficial do Estado, no prazo indicado no anexo 2. 12.5. Aos proponentes classificados caberá apresentação de recurso e comissão conforme modelo fornecido no anexo 6, nos prazos indicados no anexo 2. 12.6. Os recursos referentes às decisões de seleção serão decididos por comissão, a qual não conterá em sua composição membros que participam da primeira avaliação da proposta. 12.7. Serão desclassificadas propostas que apresentem quaisquer formas de preconceito de origem, raça, etnia, gênero, cor, idade, intolerância religiosa ou outras formas de discriminação com fundamento de disposição no início 4 do caput do artigo 3º da Constituição, garantidos o contraditório e a ampla defesa. 12.8. Uma vez enviada, a proposta não poderá ser alterada. 12.9. A apresentação de propostas implicará na aceitação integral e irrestrita das condições estabelecidas neste edital. 12.10. Não será admitido o envio de qualquer documento ou material fora do prazo, forma e demais condições estabelecidas neste edital e em seus anexos. 12.11. A compatibilidade entre a estimativa de custos do projeto e os preços praticados no mercado
será avaliada pelos membros da comissão de seleção, de acordo com a tabela referencial de valores, ou com outros métodos de verificação de valores praticados no mercado. 13. Habilitação dos proponentes, fase eliminatória. 13.1. Os proponentes que tiverem suas propostas classificadas serão convocados para a apresentação dos documentos obrigatórios de habilitação, constantes no anexo 3. Para a realização de diálogo técnico com a administração, visando o detalhamento de elementos para a elaboração do plano de trabalho, artigo 13, segundo do decreto número 11.453/2023, e para realização dos ajustes necessários à assinatura do termo de execução cultural, nos prazos indicados no anexo 2. 13.2. A homologação do resultado final da seleção de cada proposta está condicionada ao atendimento dessa convocação. 13.3. O proponente convocado que não apresentar ou apresentar de forma incompleta os documentos de habilitação e os ajustes solicitados dentro do prazo estabelecido no anexo 2 será eliminado da seleção. 13.4. O resultado da habilitação dos proponentes será divulgado nos endereços eletrônicos indicados neste edital e/ou no Diário Oficial do Município, no prazo indicado no anexo 2. 13.5. Aos proponentes inabilitados caberá apresentação de recurso à comissão de habilitação, conforme o anexo 6, nos prazos indicados no anexo 2. 13.6. Os recursos referentes às decisões de habilitação serão decididos por comissão de habilitação, diversa da que analisou os requisitos eliminatórios da proposta. 14. Assinatura e aceleração do termo. 14.1. Finalizada a fase de habilitação, o proponente será convocado para ensinar o termo de execução cultural, conforme o anexo 12 deste edital. 14.2. As obrigações a serem assumidas pelo proponente selecionado está prevista no termo de execução cultural, conforme o anexo 12. 14.3. O valor de apoio cultural será pago em parcela única, liberada em até 60 dias após a publicação do termo de execução cultural, conforme suas cláusulas. 14.4. A assinatura do termo de execução cultural deverá ser realizada pelo proponente, em sendo pessoa jurídica, pelo representante legal do proponente ou mandatária com poderes expressos. 14.5. O termo de execução cultural somente produzirá efeitos jurídicos após a publicação do respectivo extrato do Diário Oficial do Município, a ser providenciada pela SEMEC. 14.6. O proponente selecionado deverá prestar contas dos recursos na forma indicada no termo de execução cultural. 15. Monitoramento e avaliação dos resultados. 15.1. Os procedimentos de monitoramento e avaliação dos projetos culturais contemplados, assim como prestação de informação à administração pública, observaram o Decreto
11.453/2023, Decreto de Fomento, observadas as exigências legais de simplificação e de foco no cumprimento do objeto. 15.2. Após assinado o termo de execução cultural, as alterações na proposta devem ser apreciadas e aprovadas previamente pela unidade executora, desde que solicitados no prazo máximo de até 180 dias antes da data prevista para encerramento de vigência do termo. 15.3. As alterações de plano de trabalho, cujo escopo seja de no máximo 20%, poderão ser realizadas pelo agente cultural e comunicadas à administração pública, na oportunidade da prestação de contas final, sem a necessidade da autorização prévia. Artigo 26, 5º do Decreto 11.453/2023. 15.4. O agente cultural deve prestar contas por meio da apresentação do relatório final de execução do objeto, conforme documento constante no anexo 8. O relatório final de execução do objeto deve ser apresentado na forma e prazo definidos no respectivo termo de execução cultural. 15.5. O relatório de execução financeira será exigido excepcionalmente nas seguintes hipóteses. 15.5.1. Quando não estiver comprovado o cumprimento do objeto, ou 15.5.2, quando for recebida pela administração pública denúncia de irregularidade sobre a execução da ação cultural, mediante juízo de admissibilidade que deve avaliar os elementos fáticos apresentados. 16. Responsabilidades no proponente. Obrigações de quem apresenta a proposta. 16.1. O proponente deve acompanhar todas as etapas do processo seletivo e observar os prazos para atendimento de solicitações da SEMEC ou unidade executora. 16.2. São de responsabilidades do proponente: a. Todas as despesas decorrentes de uma participação neste edital. b. A veracidade das informações e dos documentos apresentados, bem como sua comprovação quando solicitada. c. A guarda de cópia da proposta, documentos e de todos os anexos pelo prazo de 5 anos, contado do fim da vigência do instrumento firmado. d. O gerenciamento de recursos de restrição de recebimento de e-mails, filtros anti-spam, entre outros, que impeçam o recebimento de mensagens enviadas pelo SEMEC ou unidade executora. O acompanhamento das informações e atualizações de status da proposta no site Edital Lei Paulo Gustavo Pindaí, Bahia, https://sgre.ink/cultura Pindaí, ou nas publicações no Diário Oficial do Estado. 16.3. As responsabilidades do proponente são também aplicáveis aos seus representantes, procuradores, e, no caso de cooperativa, ao associado representado. 17.
do plano de mídia. 17.1. É obrigatório a apresentação de um plano de mídia como parte integrante do projeto aprovado, em que deverá constar a divulgação do apoio institucional do Executivo Municipal e do Governo Federal, de acordo com as orientações técnicas dos respectivos órgãos e manuais de aplicação de marcas divulgados pelos entes federativos. 17.2. O plano de mídia deverá ser observado na divulgação do projeto, cabendo ao técnico responsável pelo acompanhamento da proposta, com apoio da Assessoria de Comunicação da SEMEC ou Unidade Executora, sua análise quanto à visibilidade das marcas. 17.3. Deverá ser citado o apoio institucional do Executivo Municipal e do Governo Federal em toda a matéria de divulgação, antes de apresentações, entrevistas e nos produtos culturais resultantes do projeto, como releases, sites, banners, marcadores, livros, CDs e DVDs.